Então vamos pregar a palavra de Deus em Atos 6, no verso 4, o avivamento à maneira de Deus. Diz assim: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo. Fale com a sua igreja, com o seu povo aqui em Londres. Pai, obrigado pela vida do pastor Wesley e sua esposa. Obrigado por cada irmão, pelos irmãos que também estão ministrando aqui neste evento. Obrigado porque o Senhor proporcionou este dia, este tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. De acordo com esse texto de Atos 6 e no versículo 4, em que os apóstolos dizem: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. De acordo com esse texto, nós vemos como que a igreja primitiva foi o início e ela produziu um avivamento que perdura até hoje. É inegável que nós somos frutos do avivamento daquela época. Um avivamento que dura 2000 anos, é inegável que ele funcionou. Nós somos frutos do avivamento apostólico, da igreja neotestamentária. E quando nós vamos buscar a fórmula que trouxe um avivamento perdurável, que vai durar até o retorno de Cristo, nós vamos descobrir que não foi basicamente uma fórmula secreta, foi, na realidade, uma forma muito simples. O que gera um verdadeiro avivamento em uma igreja, ou que nós chamamos de um verdadeiro avivamento pessoal em uma pessoa. Se alguém dissesse: se você fizer isso agora, você vai ter um avivamento como você jamais viu. A palavra avivamento, às vezes, ela é mal interpretada. Nós confundimos avivamento com movimento. Avivamento significa dar vida. Reavivamento significa dar vida de novo. Se você tem um filho, você tem um avivamento. Se você tem 2 filhos, você tem um reavivamento. As duas palavras ligadas ao poder do Espírito Santo estão conectadas ao grande mover de ganho de almas. Por exemplo, Pentecostes significa a grande colheita. Um grande Pentecoste, na realidade, ele tem que ter salvação e arrependimento. Uma grande festa de avivamento, ela tem que ter também salvação e arrependimento. Isso se dá pela conectividade da própria palavra em si. Os 2 ingredientes básicos que nós encontramos na igreja primitiva, que gerou um avivamento que dura até hoje, é muito simples. Na realidade, eu não quero pregar hoje nada que não seja simples para você. Eu quero mesmo instigar para que um avivamento seja produzido e gerado na sua vida. Diga comigo: palavra e oração. Diz de novo. É o texto que nós lemos. Quanto a nós, nos dedicaremos a 2 coisas. Aí está o segredo do avivamento: ao ministério da palavra e à oração. Diga: ao ministério da palavra e à oração. Palavra e oração. Apesar de nós lermos no texto aqui que a ordem vem primeiro a oração e depois o ministério da palavra, eu quero inverter a ordem por entender que a oração é o mais importante. Vou deixar a oração para o final e vou falar primeiro sobre o ministério da palavra. Do que se consiste, como a palavra pode produzir e gerar um avivamento que durará por muitos e muitos anos. Bom, a palavra, ela é o conteúdo da pregação. A palavra, ela é a autoridade do pregador. A ordem de Deus é: pregue a palavra e não sobre a palavra. Deus manda pregar a palavra. O pregador, ele prepara o sermão, mas a pregação está pronta. Um tempo desse, no Brasil, um irmão falou: pastor, o irmão me dá licença que eu vou preparar a mensagem. Eu disse: irmão, a mensagem está pronta, você tem que preparar o pregador. Um outro me disse: irmão, me dá licença que eu vou entrar na presença de Deus. Eu disse: quando foi que você saiu? A mensagem, ela está pronta. A mensagem, ela vem do Senhor, de tal maneira que a mensagem emana da própria palavra. Isso significa que o texto lido aqui é o próprio conteúdo da pregação. Isso significa que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Não é a palavra do pregador que não volta vazia, é a palavra de Deus.
Antigamente nós críamos no assim diz o Senhor, hoje muitos já creem no assim diz o pastor. É a palavra de Deus que não volta vazia. Nós só teremos o cumprimento de todas as promessas de Deus em nossas vidas se nós pregarmos a palavra fiel e verdadeira, como diz as Escrituras. A pregação é o instrumento de Deus para trazer os escolhidos. Isso significa que Deus chama pela palavra, Deus converte pela palavra, Deus transforma pela palavra, Deus cura pela palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Qualquer coisa que não seja o ministério da palavra, contribui com o ministério da palavra, mas não substitui. Deus sempre tem algo para falar. Não importa o que aconteça, Ele quer falar e Ele precisa falar. E Ele fará isso através do ministério da palavra. E quando nós falamos de pregação, nós precisamos entender o que é pregação. E eu chamo isso de pregação fiel da Bíblia. É a pregação fiel bíblica que gera um verdadeiro e intenso avivamento que dura por muitos e muitos anos. Abra sua Bíblia na 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 2. Vamos entender o que é pregação. No que se consiste a pregação que aviva, que traz poder. O que é uma pregação com poder? Qual é o conceito que nós vemos na Bíblia sobre pregação? Aí a pergunta que se faz. Qualquer pregação pode ser considerada voz de Deus? Só porque alguém abriu a Bíblia e falou alguma coisa ali, juntou algumas coisas, isso pode ser o tipo de pregação que Deus abençoa? A Bíblia vai dizer, o próprio apóstolo São Paulo vai dizer o que é pregação. 2 de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, o apóstolo São Paulo diz assim: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Agora ele vai nos dar 3 regras do que uma pregação para gerar avivamento precisa conter. Paulo vai dizer: corrige, repreende e encoraja. Vamos lá com o dedinho? Corrige, repreende e encoraja. Então uma pregação precisa ter o quê? Correção, repreensão e encorajamento. Vamos lá? Isso é pregação. O problema é que a igreja moderna, contemporânea, ela gosta somente da última parte do que é pregação. Encorajamento. Digamos que o encorajamento ele é bíblico. Eu dizer para você que Deus tem uma vitória, que Deus quer te prosperar, que Deus quer te curar, isso é bíblico. Mas não é só isso, isso tudo é encorajamento. Deus quer encorajar você. Mas uma pregação que produz um avivamento perdurável, ela tem que corrigir, ela tem que exortar, repreender e tem que terminar encorajando. Isso é pregação que dura por muitos e muitos anos, que produz um avivamento primeiro pessoal e depois global. Esses 3 ingredientes, eles precisam também estar conectados ao final do texto. E Paulo vai dizer: tudo isso tem que ser feito com toda paciência na sã doutrina. Ou seja, o pregador ele não pode produzir uma mensagem. Ele não pode gerar uma mensagem. Ela tem que ter um esqueleto e esse esqueleto tem que ser redigido e dirigido pelo Espírito Santo. Ela tem que estar conectada a esse tripé, corrige, repreende, encoraja dentro da doutrina. Isso significa que não é Lair Ribeiro o nosso modelo. Não é Augusto Cury o nosso modelo. Não é um outro pregador o nosso modelo. É o autor dela. É o Espírito Santo. É Ele que vai nos dar essa regra. E essas 3 coisas firmadas produz o avivamento à maneira de Deus. Isso funcionou com a igreja neotestamentária e funciona conosco também. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, quando nós vamos para o livro de Atos, para a igreja primitiva, nós vamos ver que a igreja, no início do 1º século, ela foi atacada por pelo menos 3 forças. E como ela venceu essas forças? Por exemplo, capítulo 4 de Atos, a igreja foi atacada pela perseguição de fora para dentro. E como que a igreja vence a perseguição de fora para dentro? A própria Bíblia responde: pregação e oração. Diga isso. No capítulo 5 de Atos, muda-se a tática.
Agora a igreja é atacada por uma outra força chamada infiltração. Eu quero que você entenda que aonde Deus plantar trigo, Satanás vai plantar joio. Só que não tem como você arrancar joio, porque se você tirar joio na hora errada, sai trigo também. Você sabe qual é a diferença? Onde Deus manda ovelha, Satanás manda bode, nós não vamos saber. Mas você sabe qual é a diferença de bode e ovelha? A ovelha, quando é corrigida, abaixa a cabeça, o bode dá chifrada. Uma coisa interessante para você entender nesse princípio, nós só vamos saber no grande dia, quando o Senhor separar bodes de ovelhas, é Ele. Tanto é Ele que tira o joio do meio do trigo, como é Ele que separa bodes de ovelha. E a Bíblia vai dizer que, no capítulo 5, Satanás trouxe uma força terrível para a igreja primitiva. Ele trouxe infiltração. Satanás colocou um casal de hipócritas dentro da igreja, um casal de diáconos que roubava e ninguém percebia. As pessoas hoje clamam por um grande avivamento, mas avivamento também mata. Eu quero te dizer que num grande mover do Espírito Santo, muitas coisas acontecem, inclusive morte de pessoas hipócritas. É no livro de Atos, no capítulo 5, não é na lei, que um casal morre porque mentiu ao Espírito Santo. Você vê, tamanho era o poder de Deus nesse avivamento, que as pessoas não conseguiam mentir. Já imaginou se a moda pega? Esse é o grande avivamento à maneira de Deus. O Senhor agora precisa tirar o hipócrita do meio. E como que a igreja reage a essa arma de Satanás? Diga comigo, pregação e oração. Agora, em terceiro lugar, no capítulo 6, Satanás muda a tática de novo. A tática agora é distração. São 3 Ds que Satanás tem para destruir um filho de Deus. Primeiro, ele distrai. Diga comigo, distrai, dissolve e destrói. Para Satanás destruir alguém, ele tem que distrair. E ovelha distraída é ovelha susceptível a lobo. E Satanás tem muitas maneiras de distrair os seus filhos. Uma delas é o entretenimento. Leonardo Ravenhill, um inglês muito fervoroso, dizia que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Por não termos alegria suficiente entre o povo de Deus, nós corremos atrás de alegria no mundo. Cuidado com a distração. E agora a igreja está distraída no capítulo 6. A Bíblia responde, como que a igreja vence a arma da distração? Capítulo 6 e 4. Quanto a nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Como é que é? Esses são os 2 ingredientes necessários que levam qualquer igreja a um crescimento explosivo e saudável. A receita para o crescimento saudável, espiritual da sua vida são esses 2 ingredientes. Valorizar o horizontal e o vertical. Valorizar a oração e a pregação. É uma pesquisa feita com mais de 100 igrejas pela CEPAL no Brasil. A pergunta era, o que fez a sua igreja crescer? Algumas igrejas responderam suas estratégias e seus métodos. Muitas igrejas responderam que cresceram muito, mas não tinham muita qualidade. Algumas igrejas responderam que o que fizeram elas crescer com bastante qualidade foi a grande valorização ao ministério da palavra e à vida de oração diária de sua igreja. Diga comigo bem alto, oração e pregação fiel das Escrituras. A pregação bíblica fiel, meus irmãos, ela vai corrigir o que eu chamo de pelo menos 2 grandes armas que atacam a igreja de modo geral. A primeira arma que eu chamo que ataca a igreja de modo geral é ortodoxia morta. Diga comigo, ortodoxia morta. Tem muitas igrejas maravilhosas que não pregam heresia. Tem muita gente que não crê em heresia. Muitos não praticam heresia. Mas está faltando virtude, mas está faltando poder do alto. Ortodoxia morta mata.
Não existe nada mais solene do que um velório, irmãos. Não existe nada mais respeitador do que um velório. As pessoas estão morrendo com sermões mortos. Sermões mortos dirigidos a crentes mortos matam. Temos que pregar a palavra fiel e verdadeira, mas devemos pregar com poder, com virtude. Hoje, grande parte dos sermões são frios, são mortos, são sermões vazios para pessoas vazias. Charles Haddon Spurgeon dizia que pregação é um homem morrendo para pessoas morrendo. Isso precisa ser pregado com urgência. A pregação é o coração de Deus batendo. A pregação é a palavra de Deus dita. Charles Spurgeon dizia que quando o pregador prega a palavra fiel, a exposição fiel, e não sobre si ou sobre qualquer coisa, mas sobre a palavra, é o próprio Deus falando. Esse é o ingrediente máximo para produzir um avivamento à maneira de Deus. Diga comigo, amém. John Wesley dizia: põe fogo no seu sermão ou põe o seu sermão no fogo. Charles Finney dizia que se o púlpito pegar fogo, os ouvintes irão se queimar. A pregação precisa ser pregada com urgência. Ela precisa de poder, mas ela precisa de fidelidade. Será que nós não conseguimos unir essas duas forças, poder do alto e fidelidade? Será que nós não conseguimos falar com autoridade, mas com fidelidade? Será que por que algumas pessoas falam com autoridade, mas não têm fidelidade? Outros falam com tamanha fidelidade, mas não têm autoridade. É um sino ecoando sem nenhum poder, sem nenhuma virtude. Deus não precisa de homens, mas Deus conta com homens. Um outro homem diz, eu não sei quem era, ele diz o seguinte: nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus não precisa de homens, mas conta com os homens. Nós precisamos entender isso. Homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. É na pregação que o homem conhece Deus somente de duas maneiras: o Deus que se ira ou Deus que se compadece. O homem só vai conhecer o Deus que se ira ou Deus que tem misericórdia. Isso indica que quando nós vamos pregar, nós trazemos duas notícias ao mesmo tempo para o público. Uma notícia má e uma notícia boa. Qual você quer primeiro? A notícia boa é que Deus está aqui. E a notícia má é que Deus está aqui. Depende do lado que você está. Esse é o efeito que a pregação produz. Ao mesmo tempo, ela pode salvar, e ao mesmo tempo ela pode condenar, ao mesmo tempo ela pode confortar, e ao mesmo tempo ela pode trazer juízo. Quando a pregação produz avivamento, o avivamento traz vida, mas também traz morte. Depende do lado que você está. Mas é a pregação que produz um avivamento à maneira de Deus. Agora veja bem, eu citei aqui pelo menos 3 homens, 3 pregadores ingleses que geraram um avivamento que esparramou pelo mundo. E o que você me diz desse continente agora? Nós estamos pisando de um lado do planeta completamente secular, que se tornaram ateus praticantes. É um ateísmo cristão prático, é crer que Deus existe, mas viver um estilo de vida como se ele não existisse, viver como se ele não fosse voltar, mas crer que ele existe. Esse é o pedaço da terra que está se defiando. Agora entenda, quando nós falamos de avivamento, nós vamos entender que só acontece o avivamento aonde teve um intenso esfriamento. Está na hora de avivarmos esse local. Está na hora de avivarmos a Inglaterra. Eu não falo esse local porque aqui já está notado que há um grande avivamento nesse local. Eu falo esse pedaço de chão do lado do planeta Inglaterra. Eu falo do Brasil. Eu falo da Europa. Escute, deixe-me dizer a palavra de Deus para você aqui nessa noite. Preste atenção. Você não veio aqui apenas para trabalhar e ganhar o seu dinheiro.
Há um propósito do Senhor trazer brasileiros, portugueses, africanos ou demais pessoas cheias de paixão e de intensidade para esse lugar. Toda salvação é seguida de uma missão. Não existe salvação sem missão. Você não foi salvo para você. O Senhor te trouxe a esse lugar para incendiar. O Senhor te trouxe a este lugar para botar fogo nesse lugar. Oh, chacatalabas, presta atenção, deixa eu te dizer uma coisa. Perguntaram para Charles Finney, agora um pregador, um evangelista americano, o que você faz que as multidões te atraem? Charles Finney disse, o Senhor põe fogo em mim e eles vêm para me ver queimar. Há algo tremendo que pode acontecer aqui nesses dias. O Senhor pode atiçar esse grupo, em se tratando de Inglaterra, um grupo pequeno, para incendiar essa nação, para incendiar esse continente. Você crê nisso? Você crê nisso? Agora isso precisa ser gerado no seu coração. Você precisa entender que há um propósito maior do que ficar aqui nesse pedaço de lado do mundo, apenas trabalhando. Há um propósito ligado no reino de Deus. Você precisa ser um tição aceso. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas por onde ele passava. Eu quero que as pessoas olhem para você e digam, lá vai uma tocha, lá vai uma fogueira, lá vai alguém cheio do poder de Deus, lá vai alguém cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós temos que pregar a palavra viva, fiel, expor ela com afinco, com verdade, mas devemos pregá-la também com virtude. Devemos entender que tem que ter poder do alto. Algumas pessoas me questionam, eu estava pregando na igreja Batista da Lagoinha no final do ano passado. É uma igreja que tem muitos jovens. Ao final do culto, eles vieram me perguntar, pastor, o que eu faço para ser usado por Deus assim? Eu disse, você só precisa crescer. Como assim? Você daria joias para uma criança? Se você der joias para uma criança, o que ela faz com a joia? Criança não discerne valor. Ela joga fora, ela engole, ela estraga. Escute bem. Coisas sobrenaturais não entrarão em mentes superficiais. Nada vai entrar na sua vida se você não aprofundar a sua paixão e a sua intensidade pelo Senhor. Eu não falo de um mover temporário que termina na segunda-feira. Eu falo de algo que vai perdurar, eu falo de sonhos, eu falo de visões. Escute o que eu estou te dizendo. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Você precisa impressionar, impactar. Você não veio a esse mundo para ser um risco, você veio para deixar uma marca. Algo precisa acontecer por onde você passar. E eu não estou falando de boas oportunidades e empregos. Eu estou falando de crentes cheios do poder de Deus. Tochas vivas. Até quando você se satisfará com esse cristianismo fraco, religioso? A religião é dogma. A religião é paradigma. A religião é só doutrina. Nós não podemos ser uma grande sala de aula com música. Nós precisamos ter virtude. O cristianismo é vivido, é prático. Cristãos veem anjos. Cristão tem sonho, tem visões. Cristãos ressuscitam mortos. Nós servimos um Deus vivo. Agora escute bem. Nós temos milhões de religiões no mundo. O cristianismo incomoda. Eu estava na França com uma camiseta escrito, aguardando a volta de Jesus hoje. Pediram que eu fechasse a camisa no aeroporto. Mas na minha frente havia muitos muçulmanos, indianos, mostrando a sua religião. Inclusive um deles dobrou o joelho em direção à Meca e orou. Ninguém disse que ele parasse. O nome de Jesus causa glorificação no céu, pânico na terra e medo no inferno.
Você precisa entender que nós somos uma raça única. Essas religiões servem a Deus mortos, a um Deus morto, a deuses mortos, mas o trata como se fossem vivos. Nós servimos a Deus vivo e às vezes o tratamos como se ele fosse morto. Melhor se você dissesse como um satanista: o sol é do diabo mesmo, do que você ser um cristão e agir um cristianismo morto prático. Um cristianismo que tolera Deus ao invés de glorificá-lo. O Senhor não está aqui para ser tolerado, Ele está aqui para ser glorificado. Pare de tolerar a Deus, de ter um cristianismo cansativo, um cristianismo religioso, pragmático, dogmático. É esse cristianismo que destruiu o evangelho na Europa. Nós precisamos de fogo. Precisamos da palavra fiel, cheia do fogo. Escute, brasileiro, escute, português, escute, espanhol, as nações latinas que são apaixonadas. Deus te trouxe aqui para uma missão. Seja uma tocha, a voz do Senhor está sendo liberada aqui. O Senhor ama esse continente evangelizou o mundo. Está na hora de trazer fogo, está na hora de incendiar, está na hora de pôr fogo por onde você passar. Aleluia! A pregação, meus irmãos, é uma tarefa espiritual. Então, uma pregação gerada na mente só alcança a mente. Uma pregação gerada no coração alcança o coração. Um pregador espiritual que prega debaixo do poder de Deus com autoridade, que prega com afinco e com fidelidade bíblica, ele é um arauto. Porém, um pregador que prega sem paixão, e às vezes tem paixão, mas não tem fidelidade, ele faz mais mal do que bem. É como um médico que faz uma cirurgia sem higienizar a mão. Ele vai fazer mais mal do que bem. Tratar o pecado com meios carnais, da mesma maneira que você tratar um paciente em estado terminal de câncer com aspirina. Não tem tratamento a não ser pela palavra fiel, verdadeira, porém poderosa. E o apóstolo Paulo, ele resume o que é pregações poderosas. Ele resume o que é um pregar com fidelidade, mas cheio do poder de Deus. E Paulo vai dizer: pregue com virtude e plena convicção. Diga virtude e plena convicção. Pregadores pescam homens, marqueteiros pescam elogios. Nós precisamos de pregadores, de profetas para pregadores e pregadores para pecadores. Nenhuma geração precisou tanto de pregadores cheios do poder de Deus como essa. Você sabe, quando eu leio a Bíblia, eu vou lá em Sodoma e Gomorra, e eu vou ver que Sodoma e Gomorra não tinha pregadores. Sodoma e Gomorra não tinha livros. Sodoma e Gomorra não tinha rádios. Se Sodoma e Gomorra tivesse uma igreja tão linda como essa. Poucas igrejas do mundo que eu fui é tão bonita, tão bem planejada, tão bem aconchegante, com um clima tão agradável como este. Se Sodoma e Gomorra tivesse um homem com tanta afinidade com as pessoas como o pastor Wesley fez com esse moço aqui agora. O que Sodoma e Gomorra tinha era um homem calado. Um homem que conhecia, mas se escondia. O que existe hoje é muita gente interferindo e pouca gente intercedendo. Geração de profetas calados. Sabe por que o avivamento não veio ainda? Porque você se acostumou a viver sem ele. Está disposto a viver sem ele. O nosso problema é que nós estamos acertando a nossa vida sem Deus. Ele já não faz mais tanta falta. O nome disso é secularismo. Você está satisfeito com isso? Quando eu olho para Sodoma e Gomorra, eu entro em pânico. Não tinha profetas. Se tivesse o Jonatas, se tivesse o cantor Wesley, se tivesse pregadores.
Ah, se tivesse um programa de rádio, programas na televisão, livros, um pendrive com 40 mensagens, mas não tinha uma Bíblia. E mesmo assim Deus destruiu toda aquela geração. Nós temos tudo em nosso tempo. Houve um tempo que havia muita fome para pouco pão. Não tinha livros, não tinha pregadores, não tinha CDs, não tinha rádio, não tinha programas na televisão. Hoje nós temos muito pão para pouca fome. São poucos os que querem comer dessa fileira, passar por essa porta. São poucos que entendem o ato espiritual de uma transformação. São poucos os que entendem a necessidade de um avivamento explosivo. Ah, meu irmão, escute o que eu estou dizendo com um tom de voz desesperado. Algo precisa acontecer na sua vida. O texto mais triste da Bíblia está registrado em Apocalipse 3:20. Quando o Senhor fala para a igreja da última era, e preste atenção, o Senhor não está falando para o mundano, como nós evangelistas gostamos de mencionar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ele está falando para dentro. Ele fala para a igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Preste atenção, a oração mais triste da Bíblia não é a de Ana pedindo um filho. A oração mais triste da Bíblia não é a de Sara pedindo um filho. A oração mais triste da Bíblia não é da mulher que perdeu um filho. A oração mais triste da Bíblia não é de Maria quando vê Jesus morrendo. A oração mais triste da Bíblia é do Espírito Santo dizendo: eu estou buscando alguém para chorar comigo. Eu estou buscando alguém para entender o meu coração, para sentir o que eu estou sentindo, para chorar pelas madrugadas comigo. Aonde estão? É essa a oração de nossos dias. Chega de pregações elitizadas, com muito conteúdo e pouco poder, ou muito poder e sem conteúdo. Nós precisamos de ortodoxia, mas precisamos de paixão. Precisamos de paixão, mas precisamos de precisão. É a palavra fiel com poder que produz avivamento. Quem entende o que o Espírito diz às igrejas aqui? Se a pregação não tivesse esses dois ingredientes, nós iremos confundir duas coisas: agitação com unção, comoção com avivamento. Vamos pensar que qualquer lágrima é avivamento, qualquer agitação é avivamento. Nós vamos pensar que qualquer pessoa agitando é unção, qualquer pessoa gritando é avivamento. De fato, eu senti a presença de Deus na hora que esses irmãos estavam ministrando. Irmãos cheios de virtude, com muita unção. É isso que essa geração precisa. Pregadores com essas duas características não temem a demônios e não temem a homens. Eles não se dobram a nada, eles não se vendem a nada. João Batista não amou a sua cabeça porque deveríamos amar a nossa. Essa geração de pregadores trocou reputação por caráter ou caráter por reputação. Reputação é o que os homens dirão de mim no meu funeral. Caráter é o que Deus falará de mim no juízo final. Reputação é o que os homens pensam, caráter é o que Deus vê. João Batista não amou a sua cabeça porque devemos amar a nossa. Ou nós somos arautos de Deus, ou agentes de Satanás. Ou você é um missionário, ou você é um opositor. Jesus disse isso: quem não ajunta, espalha. Isso significa que Deus não quer muito de você, Ele quer tudo. Se Ele não tem tudo, Ele não tem nada. Não é muito que Deus quer, não é só seu tempo que Deus quer. Algumas pessoas falam: mas pastor, Deus quer meu dinheiro. Não, não é só seu dinheiro, não é só seu tempo, não é só você, é tudo. Deus quer tudo, e se Ele não tem tudo, Ele não tem nada. Fale para o seu irmão: Deus quer tudo. Aleluia.
Segunda coisa que a pregação verdadeira vai corrigir é a superficialidade. Eu vou passar rápido por isso, que eu quero terminar agora com a oração. O que é superficialidade? É falar, mas não falar com vigor. É falar, mas não falando. Diz, irmãos, muda de vida, isso não está certo. Não, eu já vou logo dizer a você, mude de vida ou mude de Deus. Se você não topa o diabo indo, você anda com ele. Nós temos que viver na contramão. Nós vivemos diante dos olhos de um Deus completamente santo. Nós temos que falar com autenticidade. O que nós falarmos tem que ser entendido, tem que ser gritado, tem que ser falado. Não podemos ser superficial, não podemos dar uma sopa rala para as pessoas, uma pregação rala que acrescenta nada com nada. Ah, meu irmão, eu fui num culto e eu disse, irmão, como é que foi o culto, pastor? Foi tremendo. O que é que o pregador pregou? Eu não lembro, eu só sei que foi tremendo. Então não foi tremendo. É isso que eu digo. Temos que pregar com afinco. Uma pregação genuína só vai provocar duas coisas. Duas coisas. Ou você ama, ou você odeia. Não tem meio termo. Deus, ele tem essa capacidade de provocar isso nas pessoas. Um pregador genuíno só vai pregar duas coisas, o resto é papel. Ou ele prega aquilo que ele procura, ou ele prega aquilo que ele encontrou, o resto não existe. Uma pregação gerada na mente só alcança a mente. Ele não prega a vida dele, ele prega as emoções dele, ele prega a carnalidade dele. Quando ele prega a carnalidade dele, sabe o que ele vai gerar? Pessoas carnais. Precisamos ter vida. Ovelhas famintas é ovelha susceptível a lobos. Para termos vida na pregação, eu termino com o segundo ingrediente que gerou um avivamento à maneira de Deus. Oração. Eu não acredito que o Senhor vai falar uma coisa tão simples. De fato, a oração é tão simples. Eu costumo comparar a oração com Cinderela. Todo mundo sabe que é linda, mas ninguém encontra sua beleza. O que é oração? Eu vou te fazer algumas perguntas para ver se você entendeu o que é oração. Para ver se você sabe o que é orar. Quem aí fala com Deus todos os dias? Você fala com Deus ou fala de você para Ele? É diferente? Quem aqui ama a sua família? Mentira. Quem aqui quer que toda a sua família seja salva? Eu vou provar você também que é mentira. Não coma merenda antes do recreio, vá com calma. Veja o que a Bíblia diz, a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Diga amém. Amém. Justo quando ora, céu responde, amém? Se você diz que quer ganhar a sua família para Jesus, é porque ela ainda não foi salva. De duas, uma. Ou você não ora, ou você não é justo. E você me diz que ama a sua família. Justo quando ora, céu responde. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Deus só pode usar... Escute bem. Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. A diferença de Deus e o diabo é gritante. Satanás exalta o homem para depois abatê-lo. Deus abate o homem para depois exaltá-lo. Deus precisa esvaziar o homem de si para depois encher o homem dele. E não há nada que mortifica mais a carne do homem do que uma vida de oração eficaz. Um pregador, por mais simples e humilde que ele seja, ele vai trazer um pouquinho de vaidade para o altar. Mas que tipo de vaidade levamos para um quarto de oração? Quantos diplomas nós levamos quando oramos? Quantos anéis, quantos ternos, quantas palavras persuasivas? Nenhuma. Oração é mortificação. Oração não é autopromoção, é autorrebaixamento. A oração é a principal prática no cristianismo. Agora eu quero que você preste atenção nas coisas que eu vou dizer. E vai por mim, você vai se sentir muito confrontado agora.
Eu sei porque eu me senti assim. Jesus não ensinou a pregar. Jesus não ensinou a curar. Jesus não ensinou a expulsar demônios. Mas Jesus ensinou a orar. Jesus ensinou a orar de tal maneira que chegou a dizer: quando fizeres, faça assim. Isso é tão tremendo que os discípulos falaram: mestre, ensina-nos a pregar. Não. Sabe por quê? A pregação atinge o temporal, a oração atinge o coração de Deus. Poucas pessoas terão prazer de subir aqui e pregar. Poucas pessoas na sua vida irão pregar. O ministério da pregação é de poucos, da oração é de todos. Todos podem orar. Mas até uma criancinha é capaz de dizer: hoje eu não vou no culto porque só tem oração. Nós estamos negando a Deus aquilo que é o principal. Jesus orou a noite inteira para escolher 12. Nós escolhemos, compramos, vendemos e não oramos. Somos melhores do que Ele. Jesus sabia que iria ser tentado, orou e jejuou 40 dias e 40 noites. Nós somos tentados todos os dias e não oramos. Moisés, para receber as leis de Deus, orou e jejuou 40 dias no Sinai. Nós queremos crescer, nós queremos receber, nós queremos ser cheios, mas não oramos. Se você anda por águas rasas, você vai aonde você quer. Se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Quem comanda a sua vida? Quem guia os seus caminhos? A oração é ser guiado pela voz de Deus. Satanás não teme grandes pregadores. Satanás não teme nomes de pregadores famosos. Satanás não teme pregadores famosos. Satanás teme homens e mulheres de oração. E não importa o seu tamanho e importância perante a sociedade, são joelhos que põem Satanás de joelho. Pode um crente salvo passar a sua vida sem orar? Quando você não ora, sabe qual é a mensagem que você passa para Deus? Não se meta na minha vida. Eu consigo me virar sozinho, é o pecado de Adão. É o pecado de Saul, é o pecado de Satanás, o pecado da independência. A oração é mostrar a sua inabilidade e incapacidade diante de um Deus tão poderoso e perfeito. Deixar de orar é pecado. Samuel disse: pecaria eu contra o Senhor deixando de orar. A Bíblia manda orar sem cessar. A Bíblia manda vigiar e orai. Eu costumo dizer, repetindo a frase de Leonardo Ravenhill: o crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. Escute isso: o crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. Escute bem, você não precisa ser espiritual para cantar. Você não precisa ser espiritual para pregar. Você não precisa ser espiritual para tocar um instrumento. Mas você precisa ser espiritual para orar. Ninguém consegue orar se não for espiritual. A oração é uma prática somente de pessoas espirituais. Ninguém que não é espiritual não consegue orar. Me diga quanto um homem ora e eu vou te dizer o tamanho que ele é perante Deus e o respeito que ele tem no inferno. Há um texto na Bíblia que me deixa impactado. Um homem foi expulsar um demônio e disse: em nome do Jesus de Paulo, saia. O demônio disse: Paulo, eu sei quem é. Jesus, eu sei quem é. E você, quem sois? Agora veja, você que Satanás conhece homens santos, não homens famosos. É homens cheios do poder de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Quem entende o que eu estou dizendo? Isso significa que a oração, ela exige somente um requisito: a espiritualidade. A oração, ela é profunda, mas ao mesmo tempo ela é profundamente simples. Qualquer um pode orar.
Poucos cristãos sabem a importância da prática do ligar e desligar. É o que nós vamos fazer na porta daqui um pouco. A prática do ligar e desligar. Sabe como essa prática acontece? Através da oração. E por não entendermos essa prática, nós somos fracos. Escute o que eu vou dizer. E se nós fracassarmos na oração, nós seremos fracos em todo o resto. Se Satanás destruir a sua vida de oração, ele já fez mais da metade. Satanás não precisa muito para acabar com a sua vida. É só ele te tirar da sua vida de oração. É só ele te impedir de orar. É só ele colocar cansaço. Se Satanás destruir a sua vida de oração, ele já fez mais da metade. Como você está? É possível. Pastor Wesley, o irmão, conhece muitos pregadores também. E eu também. Eu conheço muitos grandes pregadores que caíram. Homens de um respeito que caíram. Mas eu nunca conheci uma pessoa de oração cair. É possível pregar e perecer, mas é impossível orar e perecer. Isso significa que o pastor ou crente que não ora está se desviando, está caindo, está morrendo. Satanás sabe disso. A oração é o encontro da sede de Deus com a fome do homem. Isso significa que você não pode orar só quando você quiser orar. É ridículo. A oração não é só o meio que você consegue algo de Deus, é como Ele também consegue algo de você. Por isso que quando eu oro, o tempo que eu fico em oração, eu fico em silêncio, esperando o Senhor falar. Porque a oração é a mistura da fome de Deus e a sede do homem. A oração é poderoso. Esse continente foi avivado através da oração. Numa época em que a Inglaterra estava numa bancarrotas, estava caindo. Numa época de uma recessão terrível, lixões pelas esquinas, sem dinheiro, a França quase invadindo a Inglaterra. Deus levanta um jovem, 2 jovens, John e Carlos Wesley. Esses homens começam a orar e a dizer: Senhor, dobre a minha vida, 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 Senhor. De 2 homens agora passam a 10 jovens, dobre a minha vida, Senhor, dobre a minha vida, Senhor, dobre a minha vida. De 10 jovens, 50 jovens, a mesma oração, dobre a minha vida. De 50 a 500, dobre a minha vida. Agora muda um pouco a oração. De 500 para 1000 jovens, dobre a Inglaterra, Senhor, dobre a Inglaterra, Senhor, dobre a Inglaterra, Senhor. Por isso que eles receberam o nome de metodismo, porque eles só sabiam orar assim. De 1000 jovens, 50.000 jovens. Os bares agora são fechados, os botecos são fechados. Agora os lixões são de coisas de bruxaria, são de revistas ridículas, coisas, e eles queimavam na praça. Um grande avivamento invadiu o Reino Unido, e do Reino Unido foi para as nações, porque 2 jovens se dispuseram a orar: dobre a minha vida, Senhor, dobre a minha vida. Eu costumo dizer: Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. Escute bem o que eu vou te dizer. Não deixe o Senhor fazer algo nesse tempo sem incluir você. Chega de lermos livros de história, pastor Wesley, de quem avivou quem, de quem fez quem, livros tremendos. Eu tenho mais de 6.000 livros. Eu sei tudo desses avivalistas. Chega. Eu oro a Deus e falo: Senhor, me dê almas ou tire a minha. Me dê almas ou eu vou morrer. Eu não quero passar nessa geração como alguém que falhou. Nós temos a era do avivamento de Gales, temos a era dos reformadores, temos a era do avivamento da Inglaterra, temos a era de Azusa. Todas as eras são lembradas por uma característica de avivamento. Se essa geração for lembrada por geração Y, tecnologia, iPads, iPods, nós falhamos.
Eu me desespero. Eu me desespero. Eu tinha muita coisa, mas eu quero terminar com uma experiência pessoal. Nós temos no Brasil um programa na televisão em rede nacional. Todo sábado, às 10h30 da manhã, pela Rede Boas Novas, no Brasil todo. Nós temos esse programa há muitos anos. Houve um tempo em que eu me tornei um pregador impiedoso. Sabe o que é um pregador impiedoso? É um pregador que ama o seu ministério e não a Deus. Que ama a reputação e não o caráter. Que ama o que os homens dizem. É um pregador que pesca elogios e não o coração dos homens, mas o elogio deles. Houve uma época, em 2009, que eu cobrava para pregar e cobrava caro. Esse testemunho é muito conhecido no Brasil. Cobrava caro. Eu chegava nos hotéis, dormia, saía, pregava, pegava um avião no outro dia, ficava 2, 3, 4, 5 semanas sem orar. Um dia eu chamei um pastor e disse, eu tenho que confessar um pecado a você. Ele já imaginou, você traiu sua mulher, você fez isso, fez aquilo outro. Eu estou há mais de um mês sem orar. Um grave pecado. Teve um dia, estava chovendo, meu filho muito novinho, uma tempestade muito grande, e ele com medo, dormindo no nosso quarto. Eu desci para pegar água. Quando eu fui subir a escada, havia um garoto de uns 4 anos de idade sentado na sala da minha casa. Aquele garoto olhou para mim e fez assim, ó. Passou na minha frente, subiu a escada. Eu não preciso que você acredite nisso para que seja verdade, viu? É verdade. Ele subiu a escada. Quando ele chegou no quarto, ele olhou para minha esposa, olhou para meu filho e disse, se o arrebatamento da igreja fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazia. Eu gemia, eu chorava. Minha esposa teve que pegar um aparelho de inalar que trancou todas as vias respiratórias aéreas. Eu não conseguia respirar. Ele só falou isso e foi embora. Eu passei semanas em prantos. Eu tive que me humilhar e fazer a oração mais simples da Bíblia. Senhor, ensina-me a orar de novo. Eu tive que desfazer toda a estrutura que nós tínhamos. Era um prédio de 4 andares, tinha campo de futebol dentro. Mais de 40 pessoas sustentadas pelo nosso ministério. Programas em 3 emissoras de televisão, em rede nacional, de 1 hora. Um ministério que arrecadava, na época, em que o euro era 1 e pouco, né? Agora subiu. O Brasil está em crise. Mas na época em que muitas pessoas estavam voltando para o Brasil, porque estava melhor do que muitos países da Europa, nosso ministério arrecadava mais de 300 mil reais mês. Eu cobrava de 8 mil a 5, 6 mil por pregação. Se você cobra por um tempo de intimidade, você faz como uma prostituta. Quem cobra por tempo de intimidade é a prostituta, não a noiva de Cristo. Isso foi o que eu ouvi do Senhor. Escute bem o que eu vou te dizer. Algo explodiu dentro de mim. Agora eu tive que me esvaziar, me quebrantar e voltar como uma criança. Eu tive que voltar a rastejar, a humilhar-me. Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Deus não usa um homem cheio. Deus usa homens vazios. É só mortos que glorificam. Você precisa morrer para glorificar. Morrer para si, o seu ego. É de si mesmo. É só mortos que glorificam. Você nunca vê um morto no caixão reclamando porque o caixão é apertado, porque a roupa que deram a ele é apertado. Há muitos crentes mortos. Deus quer usar pessoas. Há muitos crentes vivos. Deus quer usar pessoas mortas. Deus quer usar pessoas que não se ofendem. Estão mortos. Eu precisava morrer. Foram meses de silêncio.
Meses. Agora, eu rompi com a estrutura. Eu tinha que manter uma estrutura. Agora eu tenho que manter a unção. Eu amava meu ministério, agora eu amo Deus. Eu não amo mais meu ministério, eu amo Deus. Eu tive que romper com tudo isso. Sabe o que aconteceu? Em 2011, eu ainda estava em silêncio, mas já tinha voltado, já estava com a vida de oração eficaz, orando todos os dias, com meu tempo com Deus diário. Mas o Senhor ainda não tinha falado comigo. Dia 24 de setembro, eu estava pregando em São Luís do Maranhão. Bateu na porta do quarto do hotel. Quando eu abri a porta, um jovem entrou e sentou na cama. Eu fui em cima dele, falei, mas que cara folgado. Vocês entendem o que eu disse agora? Sabe o que é uma pessoa folgada? E aí eu fui em cima. Quando eu cheguei, eu olhei para o rosto. Era o mesmo rosto do garotinho. Eu caí no chão. Eu só chorava. 24 de setembro de 2011, dia do meu aniversário. Sabe o que eu ouvi? Eu vim passar seu aniversário com você. Eu quero terminar dizendo algo a você muito importante. O avivamento demora, porque não temos mais intensidade e vontade de orar por isso. O avivamento demora, porque nós estamos muito mais preocupados com o que as pessoas vão falar do que o que Deus pensa. Nós precisamos ansiar. O avivamento demora, porque estamos completamente dispostos a viver sem Ele. O avivamento virá quando você desejar muito, quando você o quiser muito. Agora escute, nós estaremos aqui 3 dias. Essa é só um pouco do que Deus fará aqui até domingo, ou que Ele já está fazendo. Mas o melhor do vinho é no final. Eu quero que você entenda que nesses dias você vai ter visões. Você vai ter sonhos, vai ter ativação profética. Quando você passar por essa porta, não é só bênçãos e milagres, isso tudo vai acontecer. Mas tem gente que ao passar, novos dons serão ativados. Oh, aleluia, você vai ter sonhos, visões, você vai ter uma nova perspectiva de ótica do poder de Deus, algo novo, preste atenção, algo novo está vindo sobre a sua vida aqui hoje. Deus está colocando um novo DNA na sua vida, algo novo, um DNA de um grande avivamento, um tição. Eu quero que você fique em pé. Eu quero que você feche seus olhos. Nós precisamos de uma visitação genuína do Espírito. Vem sobre nós, Senhor. Põe música sem Vem fala. sobre a tua igreja. Em 2 minutos, 2 coisas nós iremos fazer. 2 minutos. Primeiro, vamos nos arrepender por tanto tempo sem orar. Ou por orar só quando quisermos orar. Nós podemos orar só quando quisermos. A oração é só uma necessidade minha ou ela é de Deus também? Nós temos que orar sempre. Por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. Por 2 minutos você faz se arrepender pela frieza, pela sua mornidão, de estar tolerando a Deus. E assumir a sua posição de missão. Ou você desce no buraco ou segura a corda para quem desce. Assuma a sua posição de missão. Eu quero que durante alguns minutos você começa a orar em línguas. Sonhos e visões serão dados. Algumas coisas irão acontecer.